Graça e paz, amados. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor esteja ao teu lado, te amparando sempre. Hoje é nossa segunda-feira, dia de nós continuarmos o nosso bate-papo ou estudo do livro de 1 Pedro. Hoje nós estamos no episódio 16º do nosso estudo. Espero que você esteja aproveitando, espero que tenha sido bom para você, assim como está sendo muito bom para mim, que estou fazendo o estudo, estou procurando, pesquisando, tem sido muito bom a mim, tenho crescido através desse estudo. Espero que isso esteja acontecendo com você através dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma orientação que Pedro está dando aos presbíteros da época da qual ele estava escrevendo. E aí, amados, a gente vai conversar e vai discorrer e vai tentar trazer para a nossa realidade, como eu gosto sempre de fazer. Nós precisamos contextualizar tudo que a gente lê na Bíblia e tentar aplicar ele em nossa vida, não é? Pedro começa o capítulo 5 fazendo referência ao que havia sido falado no capítulo anterior ou nos versos anteriores. E aí, nos versos anteriores, se você se lembra, nós terminamos ele no capítulo, no verso 19, e o versículo que termina é o seguinte: Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Né? E aí Pedro faz esse link quando ele começa falando a respeito de rogo, pois, ou seja, pois é uma conjunção que nos remete ao contexto anterior. E o contexto anterior é ele dizendo o seguinte: olha, amados, se você, é o que nós falamos no último bate-papo, se você está sofrendo por conta do Evangelho, fique feliz por isso, né? O verso 13 fala isso, né? Olha, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, né? Ou seja, vocês precisam praticar o bem, ainda que a prática do bem seja difícil ou seja complicado no momento em que vocês estão vivendo. Né? Então, assim, para nós, ele nos diz o seguinte: olha, ainda que a situação esteja difícil na sua vida, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que você sinta que as coisas estão apertadas, conturbadas na sua vida, você se sinta perseguido e os cristãos talvez vivam um momento difícil atualmente, vocês não devem deixar de praticar o bem. Porque praticar o bem, né, segundo o que nós estudamos até agora do livro de 1 Pedro, é uma característica ou é um dever comum a todo cristão. Não é? Se você é cristão, você precisa praticar o bem. Se você pratica o mal, efetivamente você não é cristão. Porque o bom cristão, ou aquele que é efetivamente cristão, ele precisa viver na prática do bem, ainda em que tempos difíceis a gente viva, não é? E aí ele faz referência e termina exatamente falando a respeito da prática do bem, porque até então, a partir do capítulo 2 lá, ele vem falando que nós precisamos ser modelos e precisamos ter uma vida exemplar, não é? Então, assim, de tudo que nós conversamos até hoje, a minha vida precisa mostrar o tanto quanto eu sou cristão, não é? Ou seja, eu preciso ter uma vida exemplar. E aí Pedro, falando aos presbíteros da época, ele diz o seguinte: olha, vocês precisam viver essa prática do bem, não é? Por quê? Porque eu quero dar algumas orientações a vocês, e a orientação que ele dá a nós ali. E ele fala assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus. Pedro inicia essa orientação acerca do pastorear os rebanhos. Se os irmãos se lembram bem, né, Jesus faz uma pergunta para Pedro, ou 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. E ele diz assim: Pedro, lá em João 21, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E aí qual é a resposta de Jesus a Pedro? Pastoreia o meu rebanho, né? Pastorei as minhas ovelhas.
Então, Pedro está, neste momento, nesse texto, está simplesmente refazendo a mesma pergunta que Jesus fez a ele, não é? Trazendo à memória aquela mesma condição. Ou seja, ele havia entendido, né, que o amor dele para com Deus, para com Cristo, deveria levar ele a cuidar ou pastorear as ovelhas. E aí ele remete a esse tempo. E ele diz assim, olha, se você é coparticipante, se você vive, se você, lá no verso 13, como ele cita e liga, se você é coparticipante, se você vive, se você é um cristão de fato e está sofrendo, fique feliz por isso, porque o cristão vai sofrer essas perseguições, mas se mantenha firme, se mantenha uma condição de que você possa, apesar das situações, demonstrar o amor de Cristo através da sua vida e através das suas atitudes. E uma das atitudes, ele descreve que é condição ímpar para o presbítero, que é pastorear as ovelhas. Apenas como título de curiosidade, eu até brinquei no grupo de reunião de oração e fiz uma pergunta acerca de quando começa ou quando que a Bíblia começa a falar acerca do presbítero. Vou fazer esse parênteses só para a gente responder esse questionamento. Quando que a Bíblia começa a falar sobre a questão do presbítero? É muito claro que existe um marco zero, por exemplo, para o diácono, né? A diaconia, em Atos 6, né, quando o povo de Deus estava precisando e necessitando, as viúvas precisando, né, foi-se instituído o diácono, e esse diácono era para fazer esse atendimento aí, auxiliar nesse atendimento. Então existia um marco zero lá no Atos 6. Mas do presbitério ou do presbítero não aparece esse marco zero dizendo aqui foi instituído, né? A gente vai ver, conforme a gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai descobrir que daqui a pouco aparece a palavra presbítero, né? Lá por volta do capítulo 15 de Atos, ele começa a falar do presbítero. Mais especificamente quando Paulo e Barnabé, no seu caminhar, na sua pregação, enquanto eles vêm vindo, eles vêm pregando aos gentios, e aí a experiência deles com gentios é gigantesca, né? A conversão dos gentios a Deus era grande, e aí surgiu-se uma grande pergunta. E agora? Os gentios devem ou não ser circuncidados? Né? E o questionamento era esse. Por quê? Porque até então os judeus tinham o privilégio de pertencer a Deus, como povo exclusivo de Deus. E os judeus vêm de uma condição de que Deus lá fez um acordo com Abraão lá no início e disse que todos os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, o marco dessa descendência, de que seria o povo escolhido por Deus, seria a circuncisão. Né? E aí o povo judeu, aquele que não era circuncidado, não era considerado o povo de Deus. Essa era a marca. E aí Paulo vem com Barnabé pregando e os gentios vão se convertendo, né, a Deus, vão aceitando Deus, vão vivendo como cristãos. Mas existia essa questão. E ali essa questão, eles sobem até Jerusalém, Paulo e Barnabé sobem até Jerusalém para consultar ou para conversar com os apóstolos, e aí a partir do verso, né, do capítulo 15 fala que ele vai se conversar com os apóstolos e presbíteros, não é? E presbíteros. Para que a gente, eu, no meu entendimento, né, e estudando e lendo, eu entendo que muito tem a ver com um texto que muitos irmãos já devem ter passado, aqueles que estão estudando a Bíblia e lendo a Bíblia, lá em Êxodo 18. Moisés conduz o povo, né, da saída do Egito, e Moisés, durante essa saída do Egito, Moisés vai orientando o povo. Mas em dado momento, né, o sogro de Moisés, Jetro, vai até ele, trazendo a esposa dele e os filhos, se hospeda com ele numa tenda, e em seguida, no dia seguinte, ele vê que existe uma grande multidão, né? E esta grande multidão está esperando para falar com Moisés.
ele olha para essa situação e diz assim a Moisés: Moisés, se você, trazendo para uma linguagem nossa, Moisés, você não vai aguentar a quantidade de atendimentos que você está fazendo para esse povo, o que, que você efetivamente está fazendo, né? O que, que você, que esse povo quer falar com você? E aí Moisés diz que esse povo vem com algumas questões para ele. E algumas questões é julgar um e outro, quem tem razão um ou outro, é consultar a Deus a respeito de estatutos, de leis. Então, nesse período, o próprio sogro de Moisés fala para ele assim: Moisés, eu acho que você deveria criar uma equipe ou uns auxiliadores seu, alguém que pudesse te auxiliar. Você passaria esse teu conhecimento a estes auxiliares. Essas pessoas deveriam ser pessoas que fossem as pessoas mais experientes, e essas pessoas iriam fazer este atendimento junto com você. Por dois motivos. Primeiro, porque você não vai aguentar todo mundo para atender todo mundo, e segundo, porque o povo passou do nascer do sol até o pôr do sol esperando por você, né? E aí Moisés aceita e acata esse conselho do seu sogro, né? E aí, se a gente lembrar, o povo do Egito, né, o povo quando sai do Egito, ele traz consigo algumas raízes, né, eu disse isso agora esses dias para um outro grupo. Ele traz consigo algumas raízes. Foram 40 anos para que Deus tirasse, né, essas raízes, né? São 40 anos que Deus estava desconstruindo aquilo que o povo tinha consigo, né? Desde o seu cativeiro, desde o início. Foram 430 anos vivendo costumes dos egípcios, vivendo da forma como os egípcios faziam. Então, ele vem com essa bagagem, não é? Ele vem com esse costume, não é? E aí a criação desse conselho é para auxiliar na administração, né, do povo de Israel, que era um costume também das sinagogas, né? As sinagogas tinham o seu conselho, que eram pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência, e que essas pessoas administravam as sinagogas, principalmente depois que os apóstolos começaram a sair em viagens missionárias. Então, se a gente lê os Atos dos Apóstolos, se a gente vê as viagens missionárias de Paulo, a gente vai perceber que eles saíam, formavam essa igreja, eles saíam. E essa igreja era administrada por esse conselho, né? E este conselho já era os presbíteros, né? Já tinha essa conotação de presbíteros, porque a função que hoje nós conhecemos e que Pedro fala aqui nesse texto é a mesma função ou as mesmas características que tinham as pessoas que foram escolhidas para fazer essa administração. Eram pessoas com um pouco de conhecimento, eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, eram pessoas que estavam e deveriam orientar, que deveriam ensinar. Então, era alguma dessas características. Então, nós vamos entrar aqui mais especificamente em algumas características que eram necessárias ou que são necessárias. Aí serve não só aos presbíteros. Eu entendo que este conselho serve a toda a liderança da igreja, seja presbítero, seja diácono, seja pastor, seja eu que faço parte de um grupo de casais, é você que faz parte do grupo de música, é você que faz parte de qualquer parte da liderança. Algumas características são fundamentais. Esses ensinamentos dados por Pedro e falado por Pedro para os presbíteros ali, se aplica muito bem a nós hoje ou àquelas pessoas que fazem parte da liderança da igreja. E aí nós vamos seguir por essas características. Quais são? Primeira característica, ele já começa no capítulo, no verso 2, o capítulo 5. Ele diz assim, ó, pastoreie o rebanho de Deus. Então, a primeira característica fundamental para que eu atinja ou eu faça aquilo que Deus espera enquanto líder, é saber que eu vou pastorear, né, ou você vai pastorear, ou que você é líder de um povo de Deus, que este povo não é sua propriedade. E não sendo a sua propriedade, você simplesmente cuida desse povo. E aí a pergunta que vai, com que cuidado
a nossa liderança, a liderança das igrejas, tem cuidado do seu povo? Né? Será que nós temos tentado impor a nossa vontade, o nosso desejo? Será que nós, quando nos tornamos líderes de algum segmento, de alguma parte da igreja, a gente acha que tem o poder sobre isso e aí acha que não precisa de mais nada, você manda e as pessoas são obrigadas a obedecer? Lembre-se, você cuida de um rebanho que é de Deus. Portanto, a pergunta que é, como você tem cuidado do rebanho de Deus? Com que cuidado você tem cuidado? É meio que repetitivo, né? Ou seja, com que cuidado você tem olhado e tratado essas pessoas? Porque elas não são suas, elas são de Deus, não é? Muito bem. E aí ele vai descorrendo e vai continuando o capítulo, o verso 2, e ele diz assim, ó, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade. E aí vem a segunda característica que nós precisamos e cada líder precisa ter. Qualquer pessoa qualquer membro de uma igreja que trabalhe em alguma liderança precisa ter, que é o desejo de servir a Deus, o desejo de estar neste lugar de liderança. Tem muitas pessoas que às vezes estão em determinados lugares e que dizem e que trabalham, ou que fazem o serviço, né, dessa suposta liderança de forma não tinha outra pessoa, né? Eu tô lá, eu faço o que dá, como dá, né? E aí eu acabo indo fazendo, e ele diz muito claramente aqui, eu não faça, não por constrangimento, ou seja, não porque você foi convidado a fazer, você é obrigado a aceitar. Se você achar que você não é capaz de fazer isso, se você achar que você não vai conseguir exercer esta função de maneira que seja condizente com aquilo que Deus espera de você, você pode dizer não. Agora, se você disser sim, você precisa fazer isso com prazer, ou como termina o versículo, com boa vontade. Ninguém consegue fazer a vida inteira algo que não goste, porque em determinado momento você deixa de fazer. E é nítido você deixar de fazer, não é? Então, assim, se você assumir alguma coisa enquanto líder, faça. Faça com prazer e faça com vontade. E aí o verso 3 ele diz, olha, se você, e aí vem lá, você fala assim, não, eu aceito, não, eu quero fazer isso para Deus, eu sei que eu estou cuidando de um povo que é de Deus, mas como é que eu faço isso? E aí o verso 3 te ajuda a responder isso daí. Você precisa exercer a tua liderança pelo exemplo. Vai nos remeter a tudo que nós estudamos anteriormente, de que nós demonstramos o quanto nós somos cristãos através das nossas atitudes e não da nossa fala. São os nossos atos que demonstram o quanto eu sou cristão, não é? Portanto, se você é liderança, se você deseja uma liderança, você precisa, sua vida precisa mostrar aquilo que você vive. Ou seja, o que você vive deve mostrar aquilo que você fala, melhor dizendo, né? Então, assim, eu sou um cristão, mas eu vivo como cristão. Eu sou um cristão, mas eu ajo como cristão, ou eu só falo como cristão, não é? Então, assim, as nossas atitudes têm que falar. Então, ele diz exatamente isso aos presbíteros. Olha, eu preciso que você ajude neste momento difícil que o povo vai passar. Eu preciso que você ajude este povo, mas eu preciso que você queira ajudar. E eu preciso que você ajude não só com conselhos, com ensinamentos, mas que tua vida mostre a forma como o povo deve agir. E é assim que deve ser uma liderança. Eu preciso mostrar, através das minhas atitudes, a forma que Deus quer e o jeito que Deus quer. Através da minha vida, através das minhas atitudes, eu preciso responder a Deus. É como se Deus estivesse perguntando para você e para mim: tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Né? Então, algumas características estão muito claras. Algumas estão explícitas, como essa de Pedro. E algumas estão implícitas,
como, por exemplo, o exemplo que Pedro dá, porque ele começa o capítulo 5 se colocando exatamente igual a eles. Olha, a responsabilidade que eu tenho de orientação a esse povo de Deus é a mesma que você tem, não é? Ou seja, ele se coloca de forma humilde lá. Então, algumas características como humildade, como empatia, se colocar no lugar dos outros, são características fundamentais a qualquer liderança. A qualquer liderança. E aí, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, ele termina o verso 4 dizendo que, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui ele responde a você, ele responde a mim, ele responde a qualquer um que seja liderança. Você exerce essa função por amor a Deus. Você exerce essa função respondendo a pergunta de Deus a você. Tu me amas? E eu digo, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. A minha visão é de que eu sou líder. Eu exerço esse cargo, eu faço isso porque eu amo a Deus. E amando Deus, eu cuido daquilo que é de Deus, que é o povo de Deus. Porque eu não preciso e eu não vou. A palavra de Deus termina, ou Pedro termina dizendo o seguinte, que a minha glória, não é desse daqui, ou seja, se você esperar que as pessoas vão bater palma para você, se você esperar um reconhecimento público de que você está exercendo essa liderança, e se isso for necessário para a sua vida, talvez você esteja no local errado, talvez você não deveria estar exercendo essa liderança, porque na medida em que eu preciso de palminhas, na medida em que eu preciso de que as pessoas batam nas minhas costas dizendo, olha que legal e tal, eu não estou exercendo aquilo, porque a minha recompensa não é isso. A minha recompensa é saber que eu respondi sim e dizendo, Senhor, eu te amo e eu vou cuidar das suas ovelhas, porque eu sei que as ovelhas são suas. E eu sei que se eu cuidar bem das suas ovelhas, quando o Senhor retornar, eu terei aquilo que o Senhor tem hoje, que Jesus Cristo teve, que foi depois da morte dele, a glória de estar ao lado do Pai. Né? Então a minha recompensa, né, é o fato de eu saber que eu vou estar ao lado do Pai, que eu sou forasteiro aqui e que eu vou cuidar muito bem do rebanho de Deus, porque no tempo certo, no tempo de Deus, eu estarei com Ele. Amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a você uma semana de paz. Vamos orar? Deus eterno e Pai, conceda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, o desejo de Te servir, o desejo de responder a Ti, ó Deus eterno, quando o Senhor me perguntar se eu Te amo. Responder, Senhor, eu amo e eu vou cuidar do Seu rebanho. E então, ó Deus eterno, se eu fizer parte, se eu sou parte daqueles que vão ajudar a cuidar, que o Senhor toque o coração de cada um que está ouvindo, ó Deus eterno. Que aquelas pessoas que fazem parte da liderança das suas igrejas possam sentir esse desejo de que está cuidando, ó Deus eterno, de um povo que é teu. E cuidar de um povo que é teu é responsabilidade, Senhor. Que Deus nos dê capacidade, que o Senhor dê capacidade a todo líder para que cuide do seu povo. É a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém.